Olá, meninas! Estou aqui com a Gisele, do SET. Ela vai contar um pouquinho mais para vocês quem ela é, o que que ela faz, o que que é o SET. Mas eu trouxe ela como uma convidada super especial para vocês hoje, porque vocês têm me pedido muito para falar sobre desenvolvimento típico e principalmente o desenvolvimento atípico. Ela vai compartilhar bastante da experiência dela com crianças com síndrome de Down, mas também pedi para ela falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista, que vocês me perguntam bastante. E tem um papo bem bacana aí para rolar, inclusive sobre parceria. A Gia, ela tem uma parceria comigo para oferecer, né, fornecer atividades para a clínica e para a loja que elas estão montando agora de brinquedos terapêuticos. Então, Gi, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado participar aqui, né? Tá comigo conversando hoje. A gente vai gravar essa conversa para transmitir para as meninas. Depois, se vocês quiserem transmitir também lá no canal do SET, pode ficar à vontade. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite. Eu espero poder agregar e ajudar todo mundo. Conta um pouquinho pra gente, né? Quem é a Gisele, fono, o que que você faz, o que que é o SET? Bom, meu nome é Gisele, eu sou fonoaudióloga e junto com mais 3 outras sócias, construímos o SET, que é uma clínica especializada em síndrome de Down, mas que atende crianças com diversas questões no desenvolvimento. Então, outras síndromes, autistas, ou crianças comuns que têm alguma dificuldade, algum transtorno no desenvolvimento, coisa que apareceu bastante para a gente aí desse período pós-pandemia, pandemia, né, que a gente ainda vive. Então, eu acho que é isso. Você enxergou bastante valor nos produtos, né, que a gente oferece como artesã. Então, esses brinquedos personalizados, os livros, as placas, os painéis interativos. Por que que você acha tão importante os produtos em si, mas principalmente saber fazer esses produtos, né? Como a gente sabe, como que a gente faz melhor esses produtos, na sua opinião? Uma coisa importante de se dizer, né, que é uma clínica especializada em crianças, né, em desenvolvimento infantil, a gente trabalha com brinquedos, né? Então, o nosso meio de trabalho com as crianças são os brinquedos. Então, o que mais tem lá na clínica é brinquedo para todo lado, né? As crianças ficam apaixonadas e assim a gente consegue trabalhar diversas questões do desenvolvimento. Então, o brinquedo para a gente é um foco de trabalho. Então, o olhar terapêutico nosso para o brinquedo é diferente. Quando a gente olha para um brinquedo, a gente vê todas as possibilidades que ele pode trazer. Tem o encantamento da criança que vai se envolver, e aí a gente vai pensando em todas as habilidades que a gente consegue trabalhar com a criança através daquele brinquedo, através do brincar, do envolvimento das duas partes, né, da terapeuta e da criança, porque a gente tem que chegar no nível da criança, sentar no chão, brincar junto, ficar de igual para poder se conectar com a criança, né? Então, é brincar junto, né? E aí, quando então eu já tenho esse olhar diferente, né, para os brinquedos e brincadeiras, e quando então eu conheci o trabalho da Kelly, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada, porque é algo muito personalizado, diferenciado, é muito caprichoso, é pensado, né, em cada situação. E aí eu logo quis conversar, entrei em contato, falei, vamos tentar fazer algo personalizado para as crianças? E aí a gente conversou bastante, né, e até como as placas, as coisas foram criadas, né, então vai ser zíper, vai ser botão, como que é a destreza, né, e a maior dificuldade da criança em abrir um botão e fazer um alinhavo, enfim, né, a gente pensou em todas as situações para cada placa desenvolvida, assim, né, o que vai ser melhor aproveitado para cada criança e para o público que a gente tem mais lá. Então, eu acho que eu falei outras coisas, mas para dizer que eu vi muito valor no seu trabalho, porque ele é muito específico, personalizado. Uma coisa que eu falo muito para as meninas, né? Porque a gente não investiu ainda na loja com uma compra grande de brinquedos, de coisas para vender.
Mas as coisas que a gente comprou suas são coisas, como que a gente pode dizer? É um brinquedo educativo muito individualizado, muito personalizado. Então, tem um valor maior agregado, né? Não só, porque é muito lindo, caprichoso, mas é caro. Será que vão comprar? Porque quando a gente vai ainda colocar uma margem de lucro em cima, fica um valor alto, né? Mas será que vão comprar? Aí fica naquela, né? Mas então tá nessa, mas eu acho que os seus produtos são os mais diferenciados, assim. Né? Não encontra em qualquer lugar, né? Isso. Então daria pra gente fazer uma marca conjunta, sabe? Assim, de ter uma produção própria, porque por mais que se encontra parecido, não é igual, é diferente, tem uma proposta que dá pra gente se alinhar, né? Olha, a gente percebeu que tal brinquedo dá pra fazer assim também, vai ter uma saída, vai ter uma demanda. E o que você considera indispensável nesse tipo de brinquedo? Fora a personalização, né? Indispensável, eu acho que tem que ser encantador para criança. Porque também a gente vê coisa muito legal, funcional, até tem alguns cubos que não são assim de artesanato, né? São cubos que vira chave, que, né, já devem ter visto pela internet. E aquilo é legal para um adulto que está olhando aquilo, né? Mas para uma criança, o que é aquilo, né? Não faz sentido, né? Apesar das crianças gostarem mais de coisas que não são brinquedos, tipo um controle remoto, né? E coisas que, porque a gente não deixa muito no acesso delas, eu acho que tem que ter algo para encantar a criança, para despertar o desejo de querer mexer, de querer descobrir aquele brinquedo e o que dá para fazer com aquilo. O lúdico, né? O lúdico, isso mesmo. Você me lembrou de um exemplo que eu costumo dar também nas páginas, porque assim, eu tenho um painel de AVDs que eu chamo, que eu costumo vender mais para terapeuta ocupacional, né, para as TOs, para utilizar com crianças maiores e adultos. E nesse painel tem a tirinha com botões, tem o zíper que abre e fecha, mas não tem um objetivo ali. Ela não vai abrir o zíper e encontrar alguma coisa, ela não vai abrir o botão para destravar alguma coisa. E aí, algumas pessoas me pediam uma página desse tipo no livro, e eu sempre trazia para o lúdico. Então, por que não colocar as casinhas de passarinhos, que cada casinha é um fecho diferente? Vai trabalhar a motricidade fina do mesmo jeito que o painel, mas para a criança é muito mais legal. Ela abrir a casinha e ver se tem um passarinho, se tem uma borboleta, que cor que é, né? Isso é importante. Isso, com certeza. Mas aí falando disso, porque eu, como fisioterapeuta, eu penso muito no movimento e no desenvolvimento dessa coordenação motora, motricidade fina. Mas as crianças atípicas, elas têm um pouco mais de atraso no desenvolvimento da coordenação, né? Me corrige se eu estiver errada. E eu lembro de uma placa que a gente criou, que a minha ideia era fazer diferentes fechos, né? Então, a casinha vai abrir assim, o cachorrinho vai entrar por cima, o outro vai entrar pelo lado. E aí você me botou em contato com, acho que foi a TO, né? A terapeuta ocupacional. Isso, a Miriam. Não, tudo velcro. Conta um pouquinho sobre isso. Porque a gente pensou na placa para usar em diferentes idades, né? A placa que a gente estava pensando, ela poderia ser com vários tipos de fechos para uma criança maior, mesmo com atraso no desenvolvimento, uma criança com alguma questão. Mas como a gente pensou em usar desde pequenininha a placa, por isso que ela falou, não, é melhor o velcro. E o velcro novinho, ele é muito duro. E a mãozinha é pequenininha, a força que precisa fazer, a outra mão que precisa segurar a placa e a força que vai precisar fazer para levantar. Porque tem coisa que a gente olha e fala, não, é muito simples. E quando a gente dá na mão de uma criança pequena, ou uma criança pequena e com atraso no desenvolvimento, né, motor, cognitivo, a gente vê que aquilo é um desafio muito grande, né? Então, por isso que não, deixa lá no velcro. Isso é outra coisa que eu queria abordar também, porque eu tenho esse hábito de sempre colocar mais, né? Então, eu quero colocar mais interações motoras, mais fecho, mais tudo. E muitas meninas estão começando a confeccionar, elas trabalham primeiro só com velcro, então não compra muito material,
de fecho de engate, ou ganchinho mesmo mosquetão. Nossa, quando não é a filha interrompendo, é a cachorra. Ela abriu a porta. Então, esses fechos eu gosto de incluir, mas as artesãs nem sempre elas começam com todos esses materiais à disposição. Então, com o velcro dá para fazer muita coisa. Dá para fazer vários tipos de interação usando somente o velcro, né? Até se você usar faixas mais largas de velcro, que vai precisar de mais força, ou pedaços pequenininhos de velcro, isso é importante. E me lembrou, aí entrando um pouquinho na questão do TEA, né, do transtorno do espectro do autista, que a gente também tem essa intenção, muitas vezes, de colocar diversos estímulos sensoriais, mas a criança com autismo, ela tem um excesso de estímulos, não é verdade? Uhum. A gente precisa, às vezes, focar um pouquinho mais em um sentido de cada vez. É que depende muito da criança, né? Porque quando a gente fala do espectro, ele é muito amplo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa nisso. Eu vou fazer focado para determinada situação. Eu acho que sempre a gente tem que ter um pensamento amplo, porque as pessoas são muito diferentes, né? Às vezes, muita textura vai desencadear uma situação, né, na criança. Um estímulo exacerbado. E, às vezes, uma criança que está tão desorganizada que muitos estímulos diferentes sensoriais, né, vai fazer ela ir se organizando, né? Então também a gente tem que pensar qual o propósito, não só na hora que está fazendo, mas quem vai usar com essa criança, né? Qual vai ser o momento ideal? Se vai ser para acalmar, se vai ser para estimular, e que momento vai dar para usar aquilo como aprendizagem, né? Para estimular coisas, conteúdos, conceitos, porque também nas placas que a gente pensou juntas, tem muito isso de conceitos, né, de pareamento, de associação de ideias, e eu acho que tem que pensar assim, amplamente, sabe, porque cada criança vai ser diferente, a gente não sabe para quem vai aquela placa, né, quando a gente pensa num todo, né, quando pensa na clínica, ou vender assim, numa maneira mais ampla, mas quando tem um pedido específico de um paciente em específico, de uma criança, acho que é bacana tentar entender o perfil dela, né? Exato. Porque às vezes a mãe ou as terapeutas vão trazer, né? Olha, determinada textura faz a criança se acalmar e daí ela consegue sair de um padrão que estava ruim, enfim, acho que é conversar e tentar entender especificamente quem vai ser aquela criança daquele material para o estímulo. Muito bom, Gi, porque isso é muito frequente, as artesãs me perguntam muito, Kelly, o que você indica para uma criança com autismo? E eu sempre respondo a mesma coisa, depende. Você precisa conversar com a mãe, né, com a família, com quem está procurando esse brinquedo, para entender qual que é a demanda dela, o que ela quer, o que ela busca. E eu sempre falo dessa personalização nesse sentido. A gente precisa entender o que a criança precisa, o que a mãe busca, e conhecer o nosso produto para saber orientar justamente isso. Olha, essa textura, ela é mais calmante, né? Isso, porque eu pensei aqui, tem muita criança que tem uma busca oral exagerada, exacerbada, né? Uma criança com autista, um autista, né? Ele tem essa busca oral, então tem que tomar cuidado como vai ser feito esse brinquedo, essa placa, se são coisas muito pequenas e que a criança vai poder pôr na boca, como que é isso, sabe? Por isso, acho que assim, quando você pensa no amplo é uma coisa, mas quando você já sabe para quem é o brinquedo, é importante, porque aí se você pensa no amplo, quem vai comprar é que tem que tomar esse cuidado. Mas se você está sendo convocada a fazer um brinquedo específico para uma criança TEA, é importante saber quais são as características dela. Porque se ela tem essa busca oral, por exemplo, e você já tem que pensar, não posso pôr coisas muito pequenas, eu não posso pôr coisas que ele vai conseguir tirar, vai pôr na boca, vai engolir, vai engasgar, né? Eu acho que é isso, conversar para entender a criança, sabendo do seu material e do que você pode ofertar. Aí só para esclarecer para as meninas, busca oral, né, quando a criança ela ainda tem muito essa de levar as coisas à boca.
mesmo Porque mais velha, né? isso é comum nas crianças pequenas, né? Até 1 ano a gente até fala para as mães, deixa pôr na boca, é importante pôr na boca, porque está conhecendo o mundo pela boquinha. A criança olhou, pôs na boca, mas depois a gente já começa aí dizendo, olha, isso não é de pôr na boca. A gente põe na boca o que vai comer, olha, esse aqui é um sapato, é de pôr no pé, né? E aí a criança vai amadurecendo e vai parando. Mas algumas crianças demoram muito para fazer isso, e tem autistas que demoram mais, ou em alguma situação que está mais ansioso, alguma coisa, colocam as coisas na boca, mordem. E aí, na sua opinião, seria mais interessante oferecer um produto que proporciona isso, por exemplo, no cubo mesmo tem a opção de colocar um mordedorzinho, né? Que ele prendeu aqui no sol, peraí. Tem a opção de colocar um mordedor com a borboletinha de silicone aqui, né? É interessante oferecer isso para que ele leve a boca? Ou alguma coisa que não faça, não reforce, né? Que ele leve as coisas à boca? Geralmente, essas crianças possuem até um mordedor colar. Não sei se vocês já viram isso. De silicone, né? É de silicone. E aí, por conta disso, de já prever que a criança vai pegar qualquer coisa e pôr na boca, eles já andam com esse mordedor no colar. E aí, quando tá em algum momento ou pôs alguma coisa, tira e dá o mordedor que tá ali. Então, eu acho que não tem necessidade de oferecer algo no brinquedo para isso, porque geralmente isso é colocado ali. E aí também cada caso é um caso. Tem caso que é preciso ir tirando isso, tem caso que não pode, porque daí a criança começa a morder o próprio dedo e aí se machuca. Então, é muito específico de caso a caso. Mas é legal a gente saber disso, até porque durante a conversa com a mãe, com a terapeuta, né, que a gente vai programar o produto, só o fato de você saber que existe esse exemplo, né, esse tipo de criança, e você questionar, ó, ela costuma levar os objetos à boca, ela tem essa busca oral exacerbada ou não, isso já transmite para o cliente uma maior autoridade. Você sabe o que você está fazendo, sabe o que você está falando. E também eu me lembrei aqui de algumas situações que acontecem muito no TEA, de colocar coisas no nariz, na orelha. Então, é importante fazer uma anamnese, né? Acho que não é esse o nome que se usa, uma entrevista, uma conversa, porque a mãe vai trazer isso, porque é uma aflição da mãe. Ah, eu não posso dar qualquer brinquedo, porque se tem uma fichinha, se tem uma moedinha, coloca no nariz ou coloca na orelha, já tive que ir para o hospital para poder tirar. A mãe vai trazer, e acho que agrega valor, né? De saber que, poxa, essa artesã sabe que existe essa possibilidade, ela está interessada em saber disso para ver como ela vai produzir a peça. Acho que isso é fundamental. Exatamente. Só de você falar, ó, eu cuido, não vou colocar botões, porque eles podem soltar, a criança pode colocar no nariz, na boca, isso já vai transmitir maior segurança. Entre uma artesã e outra, a que faz isso com certeza vai sobressair aí, né? Com certeza. Porque a mãe vai sentir segurança, né? Então, vamos abordar um pouquinho a questão das crianças com síndrome de Down, né? Porque você, quando a gente conversou, me falou bastante sobre a questão visual, e isso foi novidade para mim na época. E eu acho que é importante para as artesãs também, e mesmo que não sejam crianças com síndrome de Down, que você me falou do contraste, eu acho que faz total sentido. Comenta aí um pouquinho quais são as características mais comuns, né, que a gente precisa estar atenta na hora de confeccionar os brinquedos. A criança com síndrome de Down, a porta de entrada maior de aprendizagem é a visual. Então, grande parte do que ela retém na memória de aprendizagem é o que vem através da visão, né? Então, com 1 ano, a gente começa a produzir um caderno para a criança lá na clínica. Então, geralmente a gente começa a atender os bebês com 1 mês, mais ou menos, e aí ele passa pelas terapias de fono, físio, TO, e com 1 aninho a gente começa a confeccionar o caderno junto com a criança. Então, tudo que a gente vivencia em terapia, a gente coloca no caderno para ela ter a memória visual do que foi feito.
E todas as terapeutas participam, a família participa também, então coloca foto do final de semana, ou foi passear num parque, pegou uma folha no parque, coloca lá, olha, passeamos no parque, escreve, porque quando esse caderno vem pra gente, a gente revisa. Lembra que a semana passada a gente brincou disso, daquilo, você foi no parque com o papai, achou uma folha. A gente vai trazendo a memória, e a folha é verde, vamos pintar então de verde aqui? E aí a gente reforça um conceito, vamos tentar fazer o sonzinho? Como que é? Então a gente junta situações de que ela está vivenciando e com o visual no caderno para a aprendizagem. O que eu conto para os pais é que esse caderno para a gente é muito importante lá na clínica, né? E o que eu conto é igual você ir numa aula, o professor fala, você vai embora. Chega na semana que vem, né? Depois de uma semana, lembra que eu falei tal coisa? O que foi mesmo? A gente vai lembrar, assim, coisas, né? Mas a história inteira, não, né? E a maior dificuldade de uma criança que tem deficiência intelectual é a memória. Então, a gente retoma, olha, você aprendeu isso, então agora a gente vai fazer isso, né? Então, esse caderno tem a retomada. Por isso que é importante pensar no visual para a aprendizagem da criança com síndrome de Down. Então, quando for confeccionar os brinquedos, no visual, de não ser algo muito poluído, né? Eu vou fazer uma placa pequena, cheia de coisas. Foi uma coisa que a gente comentou também. Não, é melhor ela ser maior e ter menos coisas, porque quando a criança olhar, ela não vai conseguir diferenciar. E tem a situação de figura fundo também, que em bebezinho a gente faz o estímulo, a Kelly tem umas placas muito legais. Isso, os cards. Porque primeiro a gente usa esse contraste preto, branco, vermelho, depois só preto e branco, e tem aí, é muito legal, e a gente usa isso com o bebezinho como estímulo visual, de atenção visual, e aí lembrando que até mais ou menos uns 3 meses o bebê não enxerga além de 30 centímetros, né? Então a gente coloca a placa, o bebê fixa o olhar, ele não sabe ainda que aquilo é uma casa, ele é um bebezinho, né? Ele fixa o olhar nas formas e a gente faz o deslocamento. E aí a gente trabalha mil coisas nisso, né? A criança primeiro saiu da frente dela, ela não olha. Aí depois ela começa a olhar e a cabecinha começa a ir junto. E ela vai trabalhando toda essa coordenação visomotora, né? E aí ela vai olhando e ela segue para onde a gente vai, e aí vai o contraste, vai deixando mais longe, e depois a criança vai entendendo figura fundo, o que é realmente aquela imagem, e a gente vai progredindo nesses estímulos. Com isso tudo, né, e com o meu contato com a Kelly, surgiu, então, a possibilidade de uma loja com brinquedos especializados, né, personalizados, com indicação, né, com uma artesã, com propriedade, que também é fisioterapeuta, para poder explicar o porquê daquele brinquedo, né, porque a terapeuta vê 1000 possibilidades num brinquedo. E às vezes um pai não. Mas para quê? Tá escrito o quê na caixa a partir de tantos anos? E a gente vê que aquele brinquedo podia ser usado por uma criança menor. E que também dá para trabalhar outras coisas, né? Então, o intuito da gente ter a loja é esse também, sabe? É poder desmistificar o brinquedo, né? E o brincar. Que não é um brinquedo, é lógico, tem aqui as situações que a gente falou das crianças com síndrome. Com TEA, né, que tem essas questões de pôr na boca, de pôr no nariz, enfim, existe isso com qualquer criança, né, o que a gente tem que pensar é que uma criança muito pequenininha também pode fazer isso, né, um bebê também pode pegar uma placa, um botãozinho e engolir, né, então, na verdade, o brinquedo é para todos, desde pequenininho, bebezinho, até a gente, até uma criança mais velha, maior, mas de ter o cuidado para quem você vai ofertar aquele brinquedo, né? E como, mas é isso. Você falou uma coisa que eu falo muito, que o brinquedo, na verdade, ele não tem idade. Cada criança vai brincar de um jeito. Então, apesar de eu ter desenvolvido os cards de contraste para bebês, para trabalhar esse desenvolvimento visual do bebê, que
por volta dos 3 meses, 6 meses, ele vai, né, usar, o bebezinho mesmo recém-nascido, e 3 meses ele vai fazer esse movimento que você explicou, de acompanhar, fortalecer pescocinho, né, fixar o olhar. Mas se eu entregar isso aqui pra Júlia, ela já sumiu com alguns meses. Se eu entregar isso aqui pra Júlia, a Júlia tá com 4 anos. Ela vai adorar contar história. E se eu inventar um jeito de brincar com isso, melhor ainda. Então, por exemplo, Juju, ó, o que essa abelhinha tá fazendo? Ah, ela tá voando. Mas pra onde ela tá indo? Ah, ela tá procurando uma flor. Ah, mas será que ela... Aí eu mostro outro. Será que ela não quer passear de barco? Então, como a gente interage com a criança vai fazer total Isso. diferença. E aí não é só mais um card de estímulo visual, porque você usou aí estímulo cognitivo, de linguagem, de fala, Exato. né? Então envolve um monte de coisa. E essa coordenação do olho é muito importante, também é importante se dizer isso para as pessoas, de que a gente vai aprimorando a habilidade da escrita já desde ali dos 3 meses, quando a gente consegue olhar para uma coisa e fixar. Porque quando a gente está lendo, o nosso olho passa de uma letra para outra num movimento muito rápido. Quando a gente está escrevendo, então depende dessa coordenação do olho, da mão, no que a gente está escrevendo. Então, são coisas que o nosso cérebro, que a gente vai amadurecendo desde pequenininho, então a gente traz isso para os pais, né? Olha, quando eu estou fazendo isso, eu estou pensando lá na frente. Porque se eu deixar para fazer isso, tem que escrever com 7 anos. Se eu deixar para fazer isso com 7 anos para uma criança que tem atraso no desenvolvimento motor global, ela vai aprender com quantos anos? Então, eu tenho que ir antecipando pré-requisitos também, né? Para fazer essa criança conseguir avançar, conseguir adquirir, né? Então, a ideia é trazer o conhecimento também. O que dá para a gente fazer? E dá para a gente fazer muitas coisas com uma simples placa de card. Se eu falasse que isso aqui é para trabalhar nomeação, né? Não é para um bebê, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Né? Ou então eu coloco, espalho ali, identificação, né? Espalho esse, e peço para ela falar qual que é a abelha, ela vai ter que encontrar. Ou então eu aponto e falo para ela nomear. Então a gente consegue trabalhar a linguagem desse jeito. Mas precisa saber explicar, né, para a mãe, para o pai, como brinca, porque realmente, se você entregar isso na mão de uma mãe, legal, com 2 meses ela vai brincar, eu vou mostrar isso para ela enquanto eu troco a fralda, e depois aposenta, guarda, não sabe mais o que fazer com isso, realmente não vai ter uso. Mas a partir E do não tem momento... valor, né? Eu vou comprar isso, vai só usar com 3 meses, ou talvez até, sei lá, mais uns 2, 3 meses não vai mais usar, né? E não é isso. E também a gente tem que pensar qual a profissão dessa mãe e desse pai. Porque aí você vai conversar. Primeiro, nunca mais brinquei. Brinquei quando era criança. Tem muito adulto assim. Não tem criança na família, não tem criança por perto, tem lá agora uma criança na família. Nossa, eu nunca mais brinquei, eu não sei brincar. Porque a gente chama o pai para brincar junto, para também entrar nessa imaginação do que pode fazer com o brinquedo, né? E saber quem é esse pai, quem é essa mãe. Eu sou engenheira. Eu, sei lá, eu sou advogado, né? E eu não sei o que eu faço com esse brinquedo, né? Porque é diferente também uma profissão, uma professora que trabalha com, sei lá, ensino infantil. Tem profissões que têm uma proximidade maior com brinquedo e com brincar, mas tem profissões que não. Tem pessoas que estão imersas na vida adulta há muito tempo, né? E que a gente tem que trazer e falar, não, olha, o simples é o que há, né? Sim. E aí você traz a importância da gente comunicar muito bem o valor do que a gente faz, né? Porque tem públicos fáceis. Então, se eu fosse falar para elas, procura uma fonoaudióloga, procura uma dentista, procura uma fisioterapeuta, uma nutricionista, mostra um produto específico para cada uma, né? Procura uma professora, são públicos que enxergam o valor. Tem muita professora que, pelo hábito de já criar brinquedos, né, com reciclável, com EVA, que fazem muito, acaba não enxergando muito o valor do feltro, mas sabe que aquela atividade é importante. Mas profissionais da saúde geralmente já enxergam o valor, porque a gente não enxerga um brinquedo como um brinquedo. A gente enxerga como uma possibilidade terapêutica.
Então, é mais fácil vender para esse público desde que você saiba se posicionar e explicar, né? Não, às vezes você não precisa explicar, mas você precisa mostrar o produto adequado para ela usar na terapia, por exemplo. Isso, porque a própria terapeuta vai olhar e vai ver as possibilidades daquele brinquedo, né? A pessoa que trabalha com isso vai olhar e vai falar, não, esse daí não dá para eu fazer nada, ou esse daí dá para eu fazer muita coisa, né? Mas você mostrar que sabe é interessante. E também tem muita diferença entre os pais de crianças típicas e os pais de crianças atípicas. Porque quando a gente conversa mesmo sobre o desenvolvimento, sobre a importância do brinquedo e do brincar, com os pais de crianças atípicas, eles compreendem muito mais, porque eles entendem da dificuldade do filho e o que vai ser importante para fazer aquela habilidade se desenvolver. Então, como eu posso dizer? Desde sempre, né, desde o diagnóstico, desde sempre, eles vão entendendo a importância do brincar no meio terapêutico e para a aprendizagem, o quanto a criança evolui com isso. Um pai de uma criança típica não percebe. Nossa, eu nem lembro quando fez isso, eu nem lembro quando fez aquilo. E aí, quando tem um outro filho com deficiência, diz, meu Deus, eu acompanho passo a passo, torcendo pelas coisas e vibrando. E do meu filho mais velho, eu não lembro quando ele fez isso, eu não lembro. Mas, nossa, pegou na colher certinho, nossa, que legal. Mas eu não lembro quando meu outro filho fez isso. E porque a luta para esse movimento sair foi grande, esse pai prestou atenção nisso, né? Então, o valor que eles dão aos brinquedos e ao brincar também é diferente, é lógico. Tem exceções para os dois lados, né? Não é são assim, porque isso não existe, né? Mas já tem um olhar sensibilizado para a importância de um brinquedo educativo, por exemplo. Porque você entra numa loja de brinquedo educativo, de madeira mesmo, e onde também tem brinquedos assim de feltros, né, mas feito à mão mesmo por artesãos, são brinquedos mais caros que você ir numa loja de brinquedos, num shopping, ou você ir na 25 de março, né? É diferente. Sabe que ali tem um valor diferente, porque aquele brinquedo foi pensado especificamente para trabalhar determinadas funções, determinadas habilidades. Você consegue fazer com um brinquedo cacareco também? Consegue, mas você tem que ter muito cuidado se ele tem peça que solta, se tem, sabe, se isso também vai ser cacareco nesse sentido, né? Inclusive coisas de artesanato, né? Porque tem coisa muito bem feita e tem coisa muito mal feita. Eu sempre falo para tomar muito cuidado com cola, né? Procurar costurar mesmo as peças pequenas, não ficar só colando, porque isso a criança ela explora e ela vai puxar, ela vai ver um negocinho assim, ela vai puxar. Uma das coisas que eu mais vejo nos vídeos, né, das mães que me mandam vídeo das crianças interagindo com os livros que eu faço, é que, por exemplo, ela sabe, por exemplo, o sol solta, então ela sabe que puxando o sol ele vai soltar. Aí, vamos supor, a pera ela não solta, ela é costurada, né? Só que ela vai tentar puxar, porque um não sai, por que o outro não vai sair? Então ela vai explorar, ela vai buscar para ver se aquilo sai ou não. Então tem que estar reforçado. Tem. Isso acontece com as placas que eu compro suas. E ainda bem que nenhuma ainda estragou, mas aí esse não faz isso, esse não solta, esse tá grudadinho. Porque então aí quer tirar tudo, quer desmontar o rosto inteiro, quer tirar até a base do rosto. A base, não sai, essa não sai mais. Já fica uma dica aí, qualquer coisa a gente já ajusta para a base sair. É verdade. Dá para fazer soltar. É muito interessante, é muito legal, né? E curiosidade, né? O que então será que tá atrás ali, né? Não tem mais nada, né? O que será que tem nesse buraquinho, né? Então é muito curioso de ver as crianças brincando, mas eu gosto mais que elas, eu acho. É muito gostoso, né? Só para encerrar esse papo aí da questão do valor, né? Que se você tem o público certo não, todo público é público, mas um público que já está mais orientado com relação ao valor do seu serviço, é mais fácil você vender, desde que você também tenha a postura de entender o seu produto,
Mas se for para os pais que não compreendem o valor, como você deu o exemplo, uma engenheira que não tem o hábito de brincar, é o nosso papel mostrar como utilizar. Então, outra coisa que eu sempre falo para elas, mostre como utilizar. Imagina que legal que seria eu gravar um vídeo mostrando, dá para brincar de nomear os animais, dá para brincar de apontar. É um outro uso para um produto que, a princípio, é para crianças de 3 meses. Uhum. Sim. Mas, Gi, eu sei que a gente já está extrapolando seu horário aí, que você tem compromisso. Quer deixar algum outro recado aí para as meninas? Alguma outra informação valiosíssima? Eu acho que uma informação que pode ser valiosa, pensando no desenvolvimento típico e atípico, é o exemplo da placa, né, que é feito para uma criança de 3 meses, mas a gente pode usar com criança de qualquer idade e explorar de outras maneiras. Eu acho que pensar que brinquedo e brincar é para todas as crianças, sendo típicas, atípicas, né? Eu acho que pensar num público geral, para a utilidade daquela placa, né, daquele livro, né, como vai ser, não importa se é menino, se é menina, mas se vier com uma demanda específica, procurar saber quem é aquele seu cliente, né, quem é a sua criança, e todas as particularidades dela e da família. E aí acho que não tem como dar errado. Se tiver equipe terapêutica, conversar, porque as terapeutas adoram conversar, adoram contar sobre os seus pacientes e ver novas possibilidades, né? Então, se for uma mãe de alguma criança com alguma questão no desenvolvimento e tem uma equipe, posso entrar em contato com a equipe? Porque aí eu posso, junto com a equipe, pensar num brinquedo mais personalizado, porque a equipe pode te dizer, agora a gente está trabalhando muito um refinamento motor fino, né, para escrita, e ele está com muita dificuldade. E daí, como artesã, você vai ter ideias do que você vai trazer para aqueles movimentos, né? Então, acho que é isso. Ai, perfeito. Perfeita escolha da mensagem final. Porque no fim das contas é isso, né? Brinquedo é brinquedo, criança é criança, independente de ser típica, atípica. A gente só tem que mesmo ter alguns cuidados, principalmente relacionados à segurança. Mas saber, né, como orientar vai ser metade do caminho aí para uma venda de sucesso. Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada a E boa você. sorte nas Obrigada. vendas. Muito obrigada, Gi. Um beijo. Obrigada, beijo, tchau. Tchau.